jamais acabar. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Anda, Pai. Oh, Pai. Que bom saber que és meu Pai. Bom dia. E que jamais Bom dia a todos que estão chegando. deixarás. Mais um café. Que és meu Pai. Amém. Hoje o tema da nossa live é: você não é órfão, você tem um pai. E além de você não ser órfão, você ter um pai, você não só tem esse pai para você, porque esse pai não é só seu, esse pai é meu também, esse pai é nosso. E eu quero mais uma vez agradecer pela presença das pessoas que estão entrando. Depois você que vai assistir esse vídeo, que você possa compartilhar, curtir, seguir a página. E eu vou pedir para vocês abrirem lá em João 1, versículo 12. Diz assim: mas todos quantos receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. E João 14, 9, a parte B, diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. E quando Jesus ele veio, né, e ele veio com um propósito, né, uma missão. Antes de Jesus vir, ele era filho único, né, de Deus. E aí a gente recebe essa filiação através de Jesus. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que não conheceram seus pais, que não conviveram com os seus pais, ou até mesmo tiveram seus pais presentes, mas emocionalmente ele estava ausente. Emocionalmente você não sabe qual é a nutrição de ter um pai terreno. E essa palavra é justamente para vocês, essa palavra é justamente para mim, que muitas vezes não me senti pertencente a um pai, a esse Deus que ele não só é um pai, como ele nos permite chamar ele de Abba Pai. E quando Jesus, né, ele fala que se você receber Deus, né, se você receber ele, Jesus, você recebe ao Pai, você recebe também essa filiação. Através da redenção de Jesus é que a gente tem acesso a essa paternidade, na verdade. Mas antes de iniciar a palavra, eu quero te dizer que se você tiver algum problema com a sua paternidade terrena, você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Porque não tem como você ter dificuldade na sua paternidade, você não se sentir amado, você se sentir rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, porque quando a gente fala de paternidade, a gente lembra logo da figura paterna. Mas às vezes eu tô falando com pessoas aqui que não se sentiram ou não se sentem amados pela sua mãe. E a palavra de Deus diz que Deus ele te ama tanto que ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dele. E lá em Isaías 49:15 diz que ele se coloca na posição de uma mãe.
Olha só o amor de Deus por nós. Ele é tão grandioso, ele é tão bondoso, que ele se coloca na figura de uma mãe. Acaso uma mãe pode esquecer do filho que ainda amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que foram rejeitados desde o ventre, aonde seus pais não quiseram registrar, aonde seus pais negaram, né, esse amor, aonde você não conheceu esse pai, ou talvez você conheceu e esse pai era totalmente ausente, onde ele tinha fugas. Essas fugas podem ser no meio da prostituição, no meio da bebida, e que você não teve aquele pai presente que te acompanhou, que te acolheu, que te ensinou, que te instruiu. E nessa manhã o Espírito Santo está falando para você, ainda que você tenha esse sentimento, ainda que você tenha tido essa convivência com esse pai terreno, a qual você não consegue, né, ter esse relacionamento genuíno. E por muito tempo eu tive um pai, mas só que o meu pai, ele teve que se distanciar na minha infância para ir trabalhar em outro estado e não pôde levar a minha família. E na cabeça de uma criança, isso já era como se fosse um abandono. Então, naquele momento, eu me sentia abandonada pelo meu pai. Eu não entendia que ele tinha ido trabalhar para trazer o sustento para minha família. Então, eu me sentia abandonada, porque aquele pai, eu tinha tido referências, né, com aquele pai na minha primeira infância, que é entre os 3 anos aos 5 anos. Eu tinha tido referências, né, desse pai. E quando meu pai sai para trabalhar, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, ele só retorna, eu acho que 6 anos após, eu tinha uns 12, 11 anos, não lembro agora. Então, assim, gerou muitas feridas para mim, né, assim como criança. Porque todas as feridas emocionais que você adulto tem, todos os seus problemas que estão relacionados hoje na sua vida adulta, está lá na sua base, está lá na sua infância. Então é necessário que você cure a sua criança interior para que você tenha relacionamentos bem-sucedidos. E voltando à história da paternidade, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus. Porque na minha concepção, né, que eu tinha perdido essa figura, o meu pai, ele só era para mim uma representação de eu querer algo. Então, se eu estava precisando de algo, eu ia até ele, eu ia até meu pai. Então, aquele afeto, aquela afirmação que o pai tem que ter na vida da filha, né, da menina, geralmente, é o pai que afirma a autoestima da criança. É o pai que forma também o caráter dessa criança. Então, eu não tive durante muito tempo essa figura paterna. E aí, quando eu não tive essa figura paterna, causou várias feridas emocionais, vários bloqueios emocionais que eu precisei, assim, ir para Deus para que Ele me curasse, para que Ele me libertasse, né, dessas feridas que a infância me trouxe. E como eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus, assim, genuinamente, eu não via Deus como meu pai. Mas eu via Deus, assim, como um relacionamento de barganha. Eu tô precisando disso, eu vou pedir a Deus. E quantos de nós, né, estamos ou estivemos nessa situação? Durante muito tempo eu vivi isso. Durante muito tempo, até Deus me curar da paternidade, até ele falar que ele não tinha referência com meu pai terreno, mas que ele queria ser o meu pai, que ele queria cuidar de mim. Eu não me deixava ser cuidada por ninguém, eu não me deixava ser cuidada nem mesmo pelo meu cônjuge, por ninguém, assim, porque eu não tinha essa referência. Então talvez você esteja assim, como eu estive um dia. Não deixando que Deus cuide da sua vida, não deixando que Deus tome o controle da sua vida. Porque além de um pai, Ele quer fazer isso, Ele quer que você participe o seu dia com Ele.
E é muito interessante porque no começo, quando Deus começou a me curar disso, para mim era muito estranho dividir a minha vida com Ele, dividir o meu dia a dia com Ele. Contar detalhes, detalhes que eu contava para minhas amigas, detalhes que eu contava para o meu marido. Ele queria que eu compartilhasse apenas com ele, na verdade, primeiro. Então, o meu relacionamento com ele foi uma construção, foi diariamente. Ele foi se revelando para mim, eu conheci um Deus que fala, eu conheci um Deus que responde, eu conheci um Deus de perto e não de longe. Eu conheci um Deus que ele cura as suas feridas, que ele se importa com a sua dor, mas que antes de ele fazer tudo isso, ele vai precisar que você exponha isso para ele. Para Deus te curar de alguma ferida que você tem, você vai precisar entregar para ele. E muitas vezes essa ferida vai te doer, muitas vezes essa ferida vai precisar sim que ele esprema para que tire toda a secreção, para que ele tire, que ele lave. E muitas vezes vai ser sem anestesia. E no centro cirúrgico, muitas vezes tem procedimentos que são procedimentos locais. Então o paciente ele recebe uma anestesia ali local, mas só que o corpo dele todo ele está sentindo o que o médico está fazendo. Então talvez Deus esteja querendo fazer isso, curar você da paternidade, mas que você vai sentir dor, você vai gritar, você vai no início rejeitar, né, essa paternidade por ser algo novo. E é muito interessante porque a Bíblia diz lá em Tiago, se alguém tiver com a Bíblia aí, Tiago 4, versículo 8, diz assim: cheguem perto de Deus e ele chegará a vós. E é exatamente isso, porque se eu não reconheço que eu preciso de cura, se eu não reconheço que eu preciso que Deus, ele entre na minha vida e ele faça, né, o que tem que fazer, ele não vai fazer, ele não vai entrar se você não dizer, não, Deus, realmente eu preciso que o Senhor me cure da paternidade, eu preciso que o Senhor me cure dessa ferida que minha mãe me causou, da rejeição que eu senti dela, eu não me senti amado, eu não me senti aceito, eu não me sentia pertencente ao meu lar, eu não me sentia pertencente aos meus irmãos. E quando você se sente filho, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E quando a gente recebe, né, essa filiação, você recebe um pai que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se automaticamente o meu pai ele é rei, eu faço parte dessa herança. Eu tenho acesso a essa herança. E quando ele fala isso, né? Quando Jesus ele fala isso, a gente também vai ter um pai que provê todas as coisas. Como eu iniciei o vídeo falando que o pai não era só seu, o pai não era só meu, o pai era nosso. E existe uma oração que é conhecida mundialmente em todas as religiões. Eu acredito que até aquela pessoa que se diz ateu, né? Ela, em algum momento, ela já fez essa oração. Que está lá em Mateus 6, versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, assim como no céu, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados. Perdoa também aqueles que... perdoa as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, porque o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Então, além de você ter um pai que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, além de você ter um pai que fala, um pai presente, um pai que se coloca na figura materna, um pai que diz que nunca se esqueceu de você, um pai que tem o seu nome cravado nas suas mãos, você vai ter um pai que provê.
Você vai ter um pai que te livra e que dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Você, além de ter um pai que provê, você além de ter um pai que livra, você vai ter um pai que perdoa. Você vai ter um pai que ele vai estar com você em todos os momentos. E além de você ter esse pai, né? Imagina só, irmãos, como Deus é detalhista, como Deus é bondoso, como Deus é cuidadoso. Então que você receba hoje essa figura, né, paterna, que você receba a paternidade de Deus e que você deixe que Ele te cure, porque Ele precisa que você exponha, que você se exponha, né, que você fale para Deus que você tem dificuldade, muitas vezes até de perdoar o seu pai. Então, se Deus está falando que Ele te perdoa, se Deus está falando que Ele é um pai que provê, se Deus está falando que Ele é um pai que te livra, então Ele quer que você se relacione com Ele desse jeito. Porque quando eu vou para Deus, eu consigo me relacionar bem com as minhas relações terrenas, com as minhas relações interpessoais. E o perdão, ele é espiritual. Você não vai conseguir perdoar alguém falando, eu te perdoo fulano de tal. Não. Você só vai conseguir perdoar o seu pai se ele te feriu, se ele te abandonou, se ele foi uma figura paterna a qual você rejeita, a qual você não quer de jeito nenhum para sua vida. Se você teve uma mãe que ela te rejeitou, que você tem feridas, você não vai conseguir se relacionar se você não liberar esse perdão. E para você liberar esse perdão sobre essa paternidade, você precisa ir para Ele primeiro. Então é exatamente isso que Deus está falando nessa manhã pra gente. E naquele momento que Jesus ele estava orando, ele fala para Jesus, né? Ele fala para Deus e ele chama Deus de Abba Pai. Em algumas traduções vai dizer que Abba Pai significa meu pai, ou então até mesmo meu paizinho, em algumas traduções atuais. Então, se esse Deus, ele quer se relacionar com você como um pai e te permite chamar ele de Abba Pai, o meu paizinho, ele, na verdade, ele nada mais quer que você se relacione com ele assim como ele quis desde a fundação do mundo. Quando ele criou Adão e Eva, Deus criou o homem para um relacionamento. E talvez você, até hoje, no dia de hoje, você não consegue ter esse relacionamento com Deus por conta desse bloqueio, por conta dessa paternidade ferida. Então, que através dessa palavra, através dessa meditação, você se permita ser curado. Você se permita que esse Abba Pai, ele possa ser presente na sua vida, que ele possa prover, que ele possa te livrar, que ele possa te dar o pão e que você se sinta pertencente, não só a um reino, mas que você se sinta pertencente, que você tem um pai que te ouve, um pai que está cuidando de você, um pai que cuida dos seus detalhes, um pai que se importa com sua dor, se importa com seu choro, ele se importa com o que aconteceu no seu passado. Mas ele também quer te dizer nessa manhã que o seu passado ele pode ser ressignificado, ele pode ser reescrito através de quando você reconhecer que você precisa tão somente dele, né? Porque se eu reconheço que eu tenho um pai, que ele é acima de tudo, né? Ele é acima dos reis, ele é acima dos senhores, ele está acima da sua mãe terrena, ele está acima do seu pai terreno. Você vai entender o que eu estou falando, porque você vai entender até mesmo esse abandono, essa ferida do abandono. Você vai entender essa ausência, você vai entender essa fuga, né, que muitos pais eles têm de se envolver com bebida, se envolver com prostituição. Talvez o seu pai ele construiu outra família
e nesse momento você se sentiu abandonado, você não se sentiu pertencente àquela família e automaticamente criou uma ferida. E essa ferida, ela é chamada de rejeição. São feridas que elas criam raízes e essas raízes elas vão se espalhando e interrompendo os seus relacionamentos. E talvez você tenha problema com seu marido e você não saiba que é por conta dessa ferida paterna. Talvez você tenha problema com seus filhos porque você não recebeu o amor do seu pai terreno ou da sua mãe terrena. E Deus, ele quer te curar hoje. Deus, ele quer trazer para você essa paternidade. Então, que você mergulhe tão somente nesse relacionamento íntimo, que você possa reconhecer ele e que você possa vir chamar ele de Abba Pai. Meu paizinho, meu pai. E lembre-se, o pai não é só seu, o pai não é só meu, ele é nosso. Então, não se sinta órfão. Você não é órfão, você não é o seu abandono, você não é a sua ferida. Você tem um pai. E que nessa manhã você fique com essa palavra, que nessa manhã você possa mergulhar e receber mais de Deus. Amém? Eu quero finalizar orando por todas essas pessoas que vão me ouvir, por todas essas pessoas que irão assistir esse vídeo depois. Eu quero fazer uma oração e que você receba em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa verdade, eu quero te agradecer por essa paternidade. Mas antes mesmo de recebermos essa paternidade, eu oro para que cada um, Pai, que está me ouvindo nesse momento, possa reconhecer que tem um Pai, possa reconhecer que tem um amor que é genuíno, que tem um amor, Pai, que o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor nunca vai nos abandonar, que o Senhor nunca esqueceu de nós, porque o Senhor tem o seu nome gravado, o Senhor tem o nosso nome gravado em Tuas mãos. E ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, o Senhor nunca vai se esquecer de nós. E eu oro para que tão somente essas pessoas que tiveram um dia essas feridas abertas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, entrar na vida delas e curar, e tirar essa secreção, e tirar, e curar, e derramar o teu bálsamo sobre a vida delas, que elas possam receber a tua paternidade, que elas possam receber esse amor, que um dia elas se sentiram, Senhor, rejeitadas, que um dia elas não se sentiram pertencentes, que elas possam receber de Ti a cura, que elas possam receber a filiação, a qual Teu Filho Jesus nos trouxe, que o Teu Espírito Santo possa invadir esses corações, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de atuar nessas feridas e que elas possam receber a Tua paternidade. E não só reconhecer o Senhor como Pai, mas reconhecer o Senhor como Abba Pai. Que o Senhor possa ser o nosso paizinho querido, nosso paizinho de perto. Que a gente não venha sentir falta do amor terreno de uma mãe, do amor terreno de um pai, do amor terreno de um marido, do amor terreno de um filho. Mas que o Senhor possa completar todo esse vazio, todo esse buraco, que a gente possa tão somente vir sentir. Que o Senhor possa completar isso, Pai. E em nome de Jesus eu quero te agradecer pela tua paternidade, eu quero te agradecer pelo teu amor. E em nome de Jesus que essas pessoas possam receber também, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor. E não se esqueçam, você tem o Pai. O Pai é nosso. Deus abençoe.